trabalhista do Partido Brasileiro, a voz depositamos toda a confiança, sem dizer e louvar o PTB primeiro, reavivando sempre o fogo da esperança. Aplaudir e ouvir nossos representantes, soldados que defendem a prole brasileira, insignes sentinelas, sempre vigilantes, lutando pela causa da nação inteira. Elevar o partido é nossa obrigação, incentivar devemos no Brasil inteiro, realçar e divulgar de todo o coração o Partido Trabalhista Brasileiro. Incentivar devemos no Brasil inteiro, realçar e divulgar de todo o coração o Partido Trabalhista Brasileiro. Esta é a famosa estância de Santos Reis, no município de São Borja. Na quietude bucólica desta e da fazenda de Itu, no município de Itaqui, vive há 3 anos o senador Getúlio Vargas em retiro, procurando recuperar as energias perdidas em 15 anos de inestimáveis serviços prestados ao Brasil. O avião decolou em São Paulo para empreender um voo absolutamente secreto. A comitiva, chefiada por Adhemar de Barros e seus companheiros Erlindo Salzano, Paulo Nogueira e Ernesto Sepp, mantém-se em animada palestra, deixando transparecer a importância do assunto que os conduz ao desconhecido rumo. De súbito, a topografia nos permitiu reconhecer uma bela cidade. Porto Alegre. No aeroporto da capital gaúcha, o governador Walter Jobim vem apresentar as boas-vindas ao governador Adhemar de Barros. Durante meia hora, os 2 governadores em palestra examinaram detalhes importantes dos rumos que vinha tomando a política nacional. Após a conferência, decolamos para outra viagem. Esta agora, um objetivo claro e conhecido. Santos Reis. O senador Getúlio Vargas recebe a visita de Adhemar de Barros e sua comitiva. Após os cumprimentos, os 2 líderes do populismo se retiram para uma importante conferência secreta. No ambiente silencioso e acolhedor, à sombra de seculares cinamomos, os 2 maiores líderes da atualidade procuram solução honrosa e condigna para o problema crucial do momento, a sucessão presidencial, que tanto vinha agitando as camadas políticas. Terminada a importante conferência que culminou com a união dos 2 grandes índices da política nacional, o pacto foi selado com um saboroso churrasco à moda dos pampas. Matambre gordo, costilhar de novilho ou tambeiro, cotija bem afiada, deliciaram o paladar dos paulistas. O bom humor de Getúlio Vargas se patenteia nas gostosas gargalhadas. Getúlio e Adhemar acertaram os relógios num encontro decisivo para a campanha da sucessão presidencial. Depois de arrematados os últimos detalhes da histórica visita do governador Bandeirante, despedem-se os políticos e jornalistas, ficando novamente em suas meditações o solitário de Itu. Foi no governo de Getúlio Vargas que pela primeira vez, em 21 de janeiro de 1939, jorrou petróleo no recôncavo baiano. E agora é ainda Getúlio quem defende a participação do Estado na sua exploração, quando repete solenemente: quem entrega o seu petróleo aliena sua própria independência. Getúlio Vargas encontrou o Brasil em 1930 produzindo 82 mil toneladas de ferro e aço. Nacionalizou o ferro de Itabira, construiu Volta Redonda. Em 1940 produzimos 462 mil toneladas e exportamos 30 mil toneladas. Em 1944, só de laminados, já produzíamos 150 mil toneladas.
Em 1930, a Revolução veio encontrar uma esquadra obsoleta. Getúlio Vargas renovou a tradição do Império e nossos arsenais voltaram a funcionar. Passamos a construir nós mesmos os nossos navios e reiniciamos uma evolução que havia sido interrompida. Estão aí, singrando os mares, os navios de guerra brasileiros, construídos por operários brasileiros em estaleiros brasileiros, dirigidos por técnicos brasileiros. Isto foi feito e ninguém consegue destruir com catilinárias e diatribes. Apesar de termos sofrido perdas com torpedeamentos, 31 navios com 131.812 toneladas, com a compra de 19 embarcações maiores, o governo Vargas substituiu a tonelagem perdida. Getúlio encontrou o Lloyd Nacional com uma dúzia de navios velhos e reequipou a sua frota comprando 50 novas unidades. Inverteu com as Forças Armadas, 1938 a 1944, mais recursos do que o orçamento da Receita de 1930. Até o advento da Revolução, todos sabem que praticamente nada havia em matéria de aviação. Hoje, aí está o Ministério da Aeronáutica. Foram construídos 200 novos aeroportos e 4 grandes bases militares. O Correio Aéreo Militar, mandado organizar no governo de Getúlio Vargas, é um orgulho de nossa organização aeronáutica. A nossa aviação comercial, já com linhas internacionais, ocupa hoje o primeiro lugar na América do Sul. A recuperação da Baixada Fluminense foi uma das maiores obras de Getúlio Vargas. O saneamento da Baixada, com milhares de quilômetros quadrados cobertos de pântanos, veio por termo ao escoamento de sua população perseguida pela febre maldita. Sem precisar de empréstimos escorchantes, Getúlio Vargas iniciou a eletrificação de estradas de ferro. Seu governo inaugurou até 1944 mais de 500 quilômetros eletrificados, adquirindo e entregando ao tráfego 103 automotrizes. A Revolução encontrou o Brasil com apenas 113 mil quilômetros de estradas de rodagem. O governo de Getúlio Vargas elevou essa cifra para 250 mil quilômetros. O progresso de certas regiões do Nordeste, em consequência, foi tão significativo e determinou uma elevação de 500% no índice da produção. Em março de 1944, Getúlio fez elaborar e aprovar o Grande Plano Nacional Rodoviário, visando vasta política de expansão rodoviária. A recuperação da economia agrícola do país foi tarefa inicial do governo da Revolução de 1930. A reconquista de mercados mundiais foi vagarosa, mas gradualmente alcançada. E em 1938 atingíamos a 63% das exportações mundiais de café. A fundação naquele mesmo ano da carteira de crédito agrícola impulsionou sensivelmente a nossa agricultura. A pecuária progrediu rapidamente depois da Revolução. 3 meses após assumir a chefia do governo provisório, em fevereiro de 1931, Getúlio decretava a reorganização dos serviços da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. A açudagem que Getúlio encontrou, com capacidade de 630 milhões, em 1944 ultrapassava os 2 bilhões de metros cúbicos de água represada. Com o sistema instituído por Getúlio Vargas, milhares e milhares de operários hoje possuem casa própria, assim como militares, funcionários e chefes de família da burguesia. A infância abandonada mereceu todo o carinho do governo. O problema da alimentação foi atacado com a criação de restaurantes populares. Na saúde da mocidade repousa o futuro do Brasil. A educação física e os desportos desempenham um papel importante na formação do povo. Tem por objetivo não somente fortalecer a saúde das crianças e dos jovens, tornando-os conscientes e aptos para os esforços continuados, mas também dar-lhes ao corpo solidez, agilidade e harmonia. Além disso, busca dar à juventude os hábitos e as práticas indispensáveis a uma sólida formação moral e espiritual. Getúlio Vargas pronuncia importante discurso na Conferência dos Chanceleres de 1940. Senhores, sejam bem-vindos. O Brasil vos saúda, honrado de hospedar em momento tão grave os mensageiros de 20 nações ligadas por um perfeito
espírito de fraternidade e deseja ardentemente ver coroada de êxito a missão que vos trouxe. Nenhum esforço pouparão o seu governo e o seu povo para que as aspirações e propósitos comuns, convertidos em regras e conselhos, sejam respeitados e concorram para preservar a civilização e tornar a existência humana mais segura, mais digna e mais feliz. Em 1942, realizou-se o famoso encontro Roosevelt-Vargas em Recife. 5 dos nossos navios mercantes foram torpedeados. Milhares de brasileiros ficaram para sempre no fundo dos mares. Veio a guerra, a bandeira brasileira desfraldada nos céus da Europa. Em 1938, Getúlio Vargas deixou de considerar persona grata ao embaixador alemão Karl von Ritter, que lhe exigia a instalação da seção do partido nazista no Brasil. Foi a primeira nação do mundo a enfrentar o poderio de Hitler. Fim da guerra, Getúlio foi receber os pracinhas que regressavam da Itália cobertos de glória. Foi pessoalmente ao desembarque abraçar velhos camaradas. Esta apoteótica manifestação calou profundamente no espírito de Getúlio Vargas. Ele não desejava enviar nossa melhor reserva humana para os campos de batalha. Muito sofreu para manter a posição internacional do Brasil. Seu compromisso pessoal com Roosevelt era contemporizar, assegurar a ordem interna e manter a unidade continental. Para tanto, necessário foi ferir entusiasmos precipitados e exibicionismos mercenários. Sua atitude deveria ser cautelosa, sábia e sutil. Contudo, a posição estratégica do Brasil, os acordos firmados entre os Estados-Maiores norte-americano e brasileiro desde 1939 e a Conferência Pan-Americana determinaram o envio desses pracinhas que estão regressando à pátria. Esta é mais uma vibrante manifestação tributada a Getúlio Vargas no tradicional estádio do Vasco da Gama em comemoração ao Dia do Trabalhador. Desde as primeiras horas do dia 1º de maio de 1943, compacta massa popular dirigiu-se à Praça Esportiva de São Januário a fim de presenciar as homenagens e assegurar ao presidente irrestrita confiança em sua política social. O presidente dirigiu a palavra ao povo, que o aplaudiu freneticamente numa apoteose que, por certo, ficará gravada na história. Visitando Curitiba em 1944, o presidente Getúlio Vargas foi alvo de expressiva homenagem popular na praça pública. Recebido pelo interventor Manuel Ribas, dirigiram-se para o local das manifestações. Durante o trajeto, a grande multidão que transbordava de entusiasmo cívico aclamou delirantemente o querido presidente. À aproximação do cortejo, o povo, sob estrepitosos aplausos, empurrou o carro que conduzia o ilustre visitante. As ruas da cidade estavam repletas e engalanadas. Jamais tão grande concentração humana foi presenciada na terra dos pinheirais e do delicioso mate. Getúlio Vargas presenciou emocionado diante da multidão uma das maiores manifestações que já recebeu no Sul. O presidente dirige rápida e vibrante alocução ao povo paranaense sob as mais calorosas aclamações, sendo seu discurso constantemente interrompido ou abafado pelos aplausos. Manifestou nessa oportunidade sua confiança nos destinos da importante unidade da Federação
salientando com cifras convincentes a importância do Estado do Paraná na economia nacional. O Estádio Municipal do Pacaembu foi teatro de tocante solenidade com a presença de Getúlio Vargas a 1º de maio de 1944. Por um memorável discurso, dirigindo-se pela primeira vez ao povo paulista, entre outras palavras, disse: o Brasil, tanto no campo das relações internacionais, como na solução dos problemas de caráter interno, foi sempre pioneiro das soluções amistosas do acreditamento, da concórdia de classe. Terá a oportunidade de auxiliar a reconstrução do mundo e colaborar por todos os meios ao nosso alcance no retorno das nações civilizadas aos largos caminhos do direito e da justiça. Consciência e a nação inteira de vós nos espera, sede na alma o reflexo da prudência, unificado aos símbolos da ciência. Da verdade, os sentidos de quimera, insigne do amor, gênio que tolera o ódio, a traição, o amargor, com clemência. Sejamos a ordem e o progresso em seus anos, a paz essencial da harmonia que entramos, mutilando a bonança, o esplendor, o florescer, Getúlio sucessivo, Jesus que paroliu. A vós confiaremos o destino do Brasil, sendo todos por no cumprimento do dever. Ao se retirar, Getúlio Vargas recebe da incalculável massa humana a maior ovação de sua vida de homem público. Desfila sorridente por entre a multidão da qual se despediu acenando. Sejamos a ordem e o progresso em seus anos, a paz essencial da harmonia que entramos, oscilando a bonança, o esplendor, o florescer, Getúlio sucessivo, Jesus que paroliu. A vós confiaremos o destino do Brasil, sendo todos por no cumprimento do dever. Isolada numa colina dos Pampas, aqui vemos a estância de Itu, onde o senador Getúlio Vargas vive em exílio voluntário no repouso que fez jus após mais de 4 lustros de serviços prestados ao Brasil. Daqui para Santos Reis ou Espinilho, ele se movimenta nas suas lidas campestres. O calendário comum registra 2 horas e 25 minutos do dia 9 de agosto de 1950. Mas este relógio de sol da fazenda de Itu marca a hora zero da histórica jornada. Fica para trás a fazenda tantas vezes procurada e de onde somente deveriam partir juntos os 2 grandes líderes para a sensacional arrancada. Getúlio com simplicidade despede-se da peonada. Um por um desses caboclos humildes e sinceros recebe o abraço do senador, que com eles viveu em igualdade, comendo a mesma comida e vivendo a mesma vida simples. É preciso viver com os pequenos para conhecer-lhes as aspirações. Ademar estende a mão amiga para Getúlio subir ao avião que os transportará a Porto Alegre. Movimentam-se os motores. A bordo da aeronave conversam o governador Ademar de Barros, senador Getúlio Vargas, o candidato a vice-governança de São Paulo, Erlindo Salzano, e o senhor Batista Luzardo. Na capital gaúcha, os líderes populistas não podiam imaginar o extraordinário vulto das manifestações. A multidão compacta e entusiasta tributa a Getúlio e a Ademar verdadeira consagração. As cenas falam por si. Qual navio em alto mar, o carro é rebocado pela onda humana, cujo delírio assumiu proporções nunca vistas. Getúlio Vargas está recebendo do povo anônimo das ruas a maior demonstração de que vive no coração dos gaúchos. Gente que não sabe regatear aplausos para os seus líderes queridos. Com esta fantástica ovação, Getúlio prossegue sua triunfante excursão, na certeza de que a inabalável decisão do povo do Norte e do Sul o reconduzirá ao catete.
destino da viagem agora é Congonhas, na capital paulista. O rádio de bordo está em permanente contato com o povo bandeirante. O povo, desconhecendo cordões de isolamento, invade o campo de pouso. Desde as 10 horas da manhã, a multidão se postara no aeroporto com bandeirolas e cartazes, emprestando ao acontecimento um aspecto festivo. Somente às 14 horas chega a comitiva do Sul. Ademar, Getúlio e os demais membros da comitiva, durante meia hora, procuram descer do avião. O trabalho do cinegrafista é dificultado pelo calor das manifestações. Não obstante estar acostumado a manifestações como esta, Getúlio afirma ao rádio e à imprensa que a de hoje foi das mais empolgantes. Depois de mais de meia hora, Getúlio é carregado pelo povo até o automóvel. Dona Darcy Vargas, que se encontrava no Rio, veio especialmente a São Paulo receber o esposo. No momento em que os grandes líderes populistas vão iniciar o trajeto para o centro da cidade, a multidão delirantemente pronuncia os nomes de Ademar e de Getúlio. Adorado meu partido PTB, no tirante incombustível, insossismável, trabalhando para o bem como se vê. Impoluto, persistente e combativo, defendendo o povo odeio e barulho. O partido só tem um objetivo: trabalhar pela grandeza do Brasil. Refúgio o Senado com seus oradores, a Câmara rebrilha com seus deputados, batalham com fibra os seus vereadores, as vozes levantam em direitos sagrados, lutar pela ordem tranquila e serena, harmonia e respeito, moral e instrução, iluminar a verdade é o nosso lema, sendo todos por um, sem qualquer distinção. São Paulo se reúne pela primeira vez na campanha eleitoral de 1950. Getúlio Vargas, o primeiro candidato à presidência da República a falar aos paulistas. A multidão, calculada em 300 mil pessoas, delirava de entusiasmo. Getúlio assistia a tudo num misto de emoção e de alegria. Sentia no calor das manifestações o conforto pelo tácito reconhecimento do povo paulista à sua espetacular obra social. Em meio às delirantes aclamações, o grande líder popular dirigiu a palavra ao operoso povo paulista. Sua oração era a cada instante interrompida ante os estonteantes brados: Getúlio, Getúlio, Getúlio! Em seu magnífico discurso, o grande brasileiro salientou que sua candidatura não nasceu de conchavos políticos, mas emergiu da vontade soberana do povo. Por isso, ela há de triunfar para o bem do povo brasileiro e para a grandeza do Brasil. No Rio de Janeiro se preparava a chegada do maior líder de todas as épocas. Cartazes com dísticos enaltecendo o candidato populista eram afixados por toda parte. Caminhonetes de partidários do PTB executavam a propaganda volante. Era intensa expectativa em torno do regresso do incomparável líder ao Rio de Janeiro. Mesmo para muitos da alta esfera getulista, era segredo rigoroso o campo onde deveria pousar o avião procedente de São Paulo com o senador Getúlio Vargas. Em ação os comandos da Rádio Continental com Manuel Jorge. Apesar do segredo, eis aqui centenas de amigos de Getúlio Vargas, disputando um lugar mais próximo ao avião que traz o senador em sua comitiva. Surge o grande brasileiro sob entusiásticos aplausos do povo. Da porta do avião, cumprimenta a compacta massa a qual dirige o seu clássico aceno. Inúmeros líderes petebistas ali se comprimiam para garantir a saída de Getúlio Vargas.
governador Adhemar de Barros é o novo cicerone de Getúlio Vargas desde Itu, onde iniciaram a hora zero da campanha presidencial. Na parte exterior, é igualmente grande a multidão queremista, ansiosa para rever o seu querido presidente. Com dificuldade, Getúlio consegue se aproximar do carro. Acompanhado da excelentíssima esposa, Dona Darcy Vargas, Getúlio dirige-se para o estádio do Vasco da Gama, onde considerável massa popular aguarda sua chegada sob intensa expectativa. As ruas intransitáveis dificultam a aproximação do cortejo, já agora acrescido de muitos carros de líderes do trabalhismo carioca. Na popular Praça de Esportes, numerosa massa se estende para presenciar a passagem festiva do inconfundível líder. Com dificuldade, os primeiros carros conseguiram se aproximar do portão, por onde deveriam dar entrada os dois maiores expoentes do populismo brasileiro. Getúlio já em contato direto com o povo carioca. A multidão aplaude num entusiasmo nunca visto. Só após muita dificuldade consegue aproximar-se do local fronteiro ao palanque oficial. A massa popular, em verdadeiro delírio cívico, brada o Getúlio, Getúlio, Getúlio. Na tribuna de honra, Getúlio Vargas e Adhemar de Barros assistem a essa palpitante manifestação até aqui sem precedentes. Coronel Napoleão Alencastro Guimarães, candidato a senador pela legenda PTBista, foi o primeiro orador da histórica tarde. Café Filho ocupa a tribuna, dirigindo-se à nação. Seu discurso encontrou eco na massa popular. O governador Adhemar de Barros, num vibrante improviso, apresenta ao Brasil o candidato que, por ser uma expressão da vontade popular, há de triunfar nas urnas no pleito de 3 de outubro. Apontou Getúlio Vargas como o único líder capaz de conduzir com acerto os destinos do Brasil na hora grave que atravessamos. Ante o delírio inacreditável do povo frenético, foi anunciada a palavra de Getúlio Vargas, cuja estrondosa ovação dificultou o início de sua oração. Em sua brilhante peça oratória, pulverizou os ataques contra si dirigidos e focalizou pontos de sua plataforma. Cuiabá viveu horas de intensa vibração cívica com a presença do senador Getúlio Vargas, que num comício memorável iniciou a sua campanha presidencial no próspero estado do Mato Grosso. A multidão compacta e entusiasta delirou de entusiasmo com a presença do candidato das forças populistas. Anunciada a palavra do líder trabalhista, foi difícil o início de sua oração ante o calor dos aplausos.
o senador gaúcho focalizou pontos de seu programa de governo com relação ao progresso do importante Estado. A cada momento, o orador teve seu discurso interrompido pelo entusiasmo popular. Sobrevoamos Corumbá, a conhecida princesa do Rio Paraguai, cuja vista aérea oferece este belo panorama. No aeroporto de Corumbá, é enorme a multidão que se comprime para receber a visita de Getúlio Vargas e ouvir seu anunciado discurso. À noite, Corumbá em peso assistiu em praça pública o comício monstro da campanha presidencial de Getúlio Vargas. É nossa obrigação incentivar devemos no Brasil inteiro realçar e divulgar de todo o coração o Partido Trabalhista Brasileiro. O aeroporto de Campo Grande foi teatro de tocante manifestação a Getúlio Vargas no momento de seu desembarque. Em palanque improvisado, o senador gaúcho dirigiu a palavra ao povo de Campo Grande no estado de Mato Grosso. Por toda parte, era enorme a vibração da massa popular que se aglomerava à passagem do cortejo. Em Governador Valadares, grande massa popular por toda a cidade aguarda ansiosa o momento da chegada de Getúlio Vargas. Por todos os recantos, gente de todas as condições sociais, jovens, crianças, mulheres, homens e velhos, deliravam de entusiasmo por onde passava a caravana. Uberlândia, a exemplo do que aconteceu em outras cidades mineiras, Uberlândia viveu momentos de grande expectativa ante a presença de Getúlio Vargas. Milhares de pessoas assistiram num entusiasmo contagiante essa estrondosa manifestação cívica ao candidato populista. Goiânia, esta magnífica e moderna cidade do Brasil Central, o centro geográfico do país, foi palco da maior concentração já registrada em Goiás nesta campanha política. Sob o delírio frenético do povo do Planalto Central, Getúlio Vargas dirigiu a palavra ao proletariado daquela simpática localidade sob os mais calorosos aplausos numa demonstração inequívoca de seu prestígio popular. Em Barretos, Getúlio e Ademar de Barros dirigem-se para o local onde a massa incalculável aguardava os dois líderes do populismo. Como nos outros comícios, neste verificou-se um entusiasmo sem precedentes no interior de Minas. Feérica iluminação completava o belo cenário e, debaixo de vibrantes aclamações, Getúlio Vargas dirigiu um magnífico discurso ao povo de Barretos, focalizando pontos de sua plataforma de governo com relação aos problemas daquela região. No aeroporto da capital mineira, o povo que esperava ansioso o momento para rever Getúlio Vargas corre pelo campo de pouso na direção do avião que conduzia o senador do Brasil e sua comitiva. Belo Horizonte tributou a maior manifestação que Getúlio já recebeu do povo mineiro. Era incalculável a disputa do povo que queria ver Vargas de perto, lutando cada um para conseguir um lugar mais próximo ao senador ou pleiteando uma oportunidade para abraçar o ilustre visitante. A vibração cívica do povo de Belo Horizonte constitui um acontecimento que, por certo, merecerá um registro especial na história da atual campanha eleitoral. O entusiasmo incontido do povo montanhês dificultou o início da oração de Getúlio Vargas. Na sua brilhante peça oratória, alinhou cifras e estatísticas convincentes, respondendo a críticas e ataques contra si dirigidos, analisando e prometendo soluções
para os problemas peculiares à economia e ao progresso da importante unidade da federação que é Minas Gerais. Seu discurso era a cada instante interrompido ou abafado pelo calor das manifestações. Mais de 100 mil pessoas assistiram ao comício de Belo Horizonte, ficando patenteado o imenso prestígio de Getúlio Vargas na velha Minas Gerais. Vários oradores fizeram uso da palavra, fazendo a apologia do grande brasileiro ante os brados de "Queremos Getúlio". Momentos houve em que Getúlio manifestou um misto de alegria e emoção, tamanha era a intensidade dos aplausos. Na porta do avião que o transportou Getúlio Vargas a esta próspera cidade do Triângulo Mineiro, que é Uberaba, o senador da República cumprimenta o povo para o qual dirige seu conhecido aceno, sob calorosos aplausos e brados de "Viva Getúlio!". Em companhia do governador Adhemar de Barros, saúda o povo uberabense. Enorme multidão se comprime em frente ao palanque para ouvir a palavra do grande líder. Fantástica ovação popular assinalou a passagem de Getúlio e Adhemar por esta importante cidade. Adhemar de Barros, sob intensos aplausos, dirigiu a palavra ao povo de Uberaba. Seu discurso, a exemplo de outros que tem pronunciado, encontrou eco na massa popular. Debaixo dos mais entusiásticos aplausos, Getúlio falou ao povo de Uberaba, salientando a importância do município na economia mineira. A impressão causada foi a de que apenas uma ínfima parcela da população de Uberaba deixou de comparecer a esse comício monstro. A multidão frenética não se cansava de bradar "Getúlio, Getúlio, Getúlio". Segundo os próprios moradores locais, este foi o maior comício já realizado em Uberaba, cujo povo manifestou na praça pública a decisão inabalável de sufragar o nome de Getúlio Vargas a 3 de outubro. A chama queremista de 1945, lançada por meia dúzia de jovens intrépidos e idealistas, foi o mais impressionante movimento de massas que a história já registrou. Como um rastilho de pólvora, alastrou-se pelo país afora em todas as direções. Não obstante o célebre refrão de "Não sou candidato", por diversas vezes pronunciado por Getúlio Vargas, na sacada do Palácio Guanabara, ao povo das ruas que ali comparecia para lançar sua candidatura, aos jornalistas que forçavam seu pronunciamento e no célebre discurso do Automóvel Clube, continuavam imperturbáveis os queremistas na praça pública, pregando a candidatura Vargas para a salvação do Brasil. Neste memorável comício, realizado na noite de 4 de outubro de 1945 no Largo da Carioca, 500 mil pessoas decidiram realizar a impressionante passeata ao Guanabara para exigir o pronunciamento de Getúlio Vargas pela sua candidatura. Incalculável massa popular superlotava os jardins da residência governamental. Mais uma vez, Getúlio declinou de sua candidatura. Fez sentir que no pleito que se deveria ferir a 2 de dezembro, nada mais desejava do que ser o seu juiz supremo. Desejava cumprir a palavra empenhada, realizar eleições livres e honestas. Lágrimas foram vertidas naquele momento de renúncia do presidente, cujo nome lançado à sua revelia foi eleito senador da República por 2 estados e deputado federal por mais 6 unidades da federação, com o sufrágio de 1.300.000 brasileiros. O povo subirá comigo as escadas do Catete e comigo ficará no governo. As urnas, pois, brasileiros, com Getúlio Vargas para presidente da República.